Esse documentário que vocês terão agora a oportunidade de assistir, ele quer expressar exatamente isso, né? A história desses 70 anos, tudo aquilo que de bonito aconteceu, logicamente também os desafios que foram sendo resolvidos, enfrentados no decorrer desse tempo todo. Creio que vocês vão gostar, é uma reflexão, cada padre, cada frei, né, colocou a sua ideia, a sua visão sobre esta paróquia e também aqueles que eles puderam contribuir com o povo de Deus. Ficamos muito felizes se você possa, então, acompanhar e seguir esse percurso histórico dos 70 anos da paróquia Nossa Senhora das Mercês. Nós estamos comemorando, neste ano de 2021, 70 anos em que a Igreja das Mercês foi erigida como paróquia das Mercês. E nós estamos vivendo, nós estamos existindo nesse momento. Mas só nós existimos porque temos um passado, ou seja, porque temos memória. Como o ser humano é um ser histórico, em que ele tem o passado, ele tem o presente e ele tem o futuro, convém nós irmos a mais de uma centena de anos atrás. Nós estamos falando de 1919. O bispo de Curitiba era Dom João Francisco Braga. E a Cúria de Curitiba, a Diocese de Curitiba, envolvia todo o território paranaense. Todo o Paraná pertencia à Diocese de Curitiba. Existia uma carência enorme de sacerdotes. Por isso, este bispo convidou alguns frades da província de Veneza, lá da Itália, para virem ao Paraná. E eles vieram. Vieram em 1919 e ficaram inicialmente para um período de adaptação no Rio de Janeiro e em São Paulo, após se estabelecer na cidade de Jaguaraíva, aqui no Paraná, porque eles tinham como objetivo atender diversas paróquias, então eles tinham que se locomover. E a melhor forma de locomoção à época era a rede ferroviária. Em 1920, no começo do ano, o bispo os convidou para virem a Curitiba. E comandando a delegação dos freis capuchinhos estava o frei Ricardo. O frei Ricardo e os seus conselheiros, os seus confrades, começaram a procurar um terreno em Curitiba para nele edificar um convento. Entre as diversas opções, foi escolhida como sede da missão capuchinha no estado do Paraná, o Quarteirão das Mercês. O Quarteirão das Mercês é uma designação existente há muito tempo atrás. Se nós constatarmos documentos arquivados na Casa da Cultura, aqui em Curitiba, nós vamos verificar que ainda em 1857 existe uma ata de eleição, onde constam aproximadamente 30 nomes que viviam no Quarteirão das Mercês, que à época, nós estamos falando de 1920, abrangia os bairros das Mercês, do Bom Retiro, do Pilarzinho, da Cascatinha, do São João, da Vista Alegre e do Bigorrelho. Foi aí que eles acharam um terreno de quase 12 mil metros quadrados para ali construir o que nós vamos denominar de projeto arquitetônico envolvendo o convento, a igreja e a torre. Frei Ricardo conhecia e contratou o arquiteto e engenheiro José Muzilo, que fez graciosamente o projeto da igreja, do convento e da torre. Vocês verifiquem que na imagem que está sendo projetada,
nós temos a fronte, a parte frontal desse complexo, e notem o que está escrito aí: Santuário Coração de Jesus. Era esse nome porque o Frei Ricardo era um devoto do Coração de Jesus. Notem que à direita nós temos o convento. No centro nós temos a torre e à esquerda nós temos a igreja. Esse complexo, sem a torre, porque antigamente, na Idade Média, lá no Templo de São Francisco, não existia torre. Existia um pequeno campanário, chamado Campanário à Vela, onde nós tínhamos colocado simplesmente uma sineta para chamar o povo. O importante desse complexo é o convento, é a parte onde os freis, os frades moram, mas que tem uma portaria. Essa portaria é um dos carismas franciscanos, porque ele observa o atendimento à população. Isto é feita a portaria para que ininterruptamente os frades possam atender a população. Lá na Idade Média, em vez de ter essa portaria, que é mais ou menos pomposa hoje, era feita através de um puxadinho. Isto é, eles colocavam um telhado, tipo uma área, e era a parte principal do convento, que era o atendimento, o acolhimento às pessoas dentro desse carisma franciscano. A outra observação é que esse complexo é formado por um quadrado, onde nós temos a ala da frente, que compreende então a fronte do convento e a fronte da igreja e mais a torre, com a chamada quarta ala. Depois nós temos uma ala à direita, uma ala aos fundos e a ala da igreja. Ao centro nós encontramos um pátio. Esse complexo é muito dotado quando nós estamos falando em convento e em capela conventual. A Igreja das Mercês é uma capela conventual, isto é uma capela destinada aos freis, mas que se abre para atendimento pastoral aos seus paroquianos. Foi com essa conotação que foi realizado o projeto arquitetônico do arquiteto José Muzilo. Com a saudação de paz e bem a todas as pessoas que estão eventualmente vendo essa gravação. Eu me chamo Frei Dionísio de Stefani. Há muita gente com certa idade que me conhece como Frei Boaventura, que era meu nome religioso. Frei Dionísio de Stefani é o nome de batismo que estou usando atualmente. Neste momento, nós estamos aqui na Igreja das Mercês, no presbitério, e estamos aqui com uma finalidade muito importante, para lembrar os 71 anos de fundação e de proclamação da paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Nesse tempo, foi no dia 23 de setembro de 1951, eu era estudante, estudava filosofia e teologia aqui nesse convento. E ao mesmo tempo, eu era organista durante 7 anos de todos os cantos, de tudo o que acontecia aqui dentro da igreja, seja com os frades e seja com o povo aqui dentro. Então, a paróquia, inicialmente, ela não era muito desejada. Quando o Frei Ricardo comprou o terreno aqui, ele já pensava em paróquia. Mas depois, para ficar paróquia, foi de 1926 até os 51. Correram bastante anos. Ficou reitoria por muito tempo, dependia da Igreja São Francisco de Paula, e finalmente Dom Manuel da Silveira del Bu, que era o arcebispo aqui de Curitiba, junto com os frades, os superiores, decidiram criar Paróquia das Mercês.
O arcebispo de Curitiba, Dom Manuel, que eu conheci pessoalmente, ele assinou o documento de proclamação da paróquia no dia 17 de setembro de 1951. O decreto que as Mercês ficaria paróquia, seria elevada à paróquia. No dia 22 de setembro do mesmo ano de 51, ele assinou outro decreto dizendo que Frei Agatângelo de Umbará será o primeiro pároco das Mercês. Então, no dia 17, assinou o decreto. O dia 22, assinou o decreto nomeando o primeiro pároco. E no dia 23 de setembro de 1951, era um domingo, foi a proclamação oficial da paróquia Nossa Senhora das Mercês. Portanto, agora vai fazer 70 anos de proclamação. Como é que foi o dia de proclamação? Naturalmente, o dia era esperado por todo mundo. A paróquia, aqui o povo foi envolvido com essa ideia de paróquia e estava esperando muito. Então, o dia 23 de setembro de 1951, às 7 horas da manhã, o arcebispo de Curitiba estava aqui, nesse presbitério. E ele entrou pelo centro da igreja e aqui nessa coluna havia um trono. E o bispo vinha e sentava aqui para iniciar a cerimônia. Ele ficava aqui, quando sentado era um trono que a gente enfeitava, tinha uma cadeira, ele ficava sentado para iniciar a missa das 7 horas. Ele veio rezar a missa das 7 horas da manhã. E a igreja naturalmente estava cheia. E nós, estudantes que estávamos aqui, de filosofia e teologia, estávamos prontos para cantar. Cantamos muito, né? E eu era sempre o organista durante essa cerimônia. Então, às 7 horas, o arcebispo veio, entrou, sentou no trono, depois celebrou a missa nesse altar, porque esse não existia, e houve a homilia, cantos, etc. Nós cantamos lá de cima do coro, e às 7 horas, então, ele começou a missa, terminou a missa, o povo foi embora. Às 10 horas, outra missa. E essa missa das 10 horas, aqui nesse altar, foi rezada, presidida por Frei Agatângelo de Umbará, que seria o primeiro pároco. Então, naturalmente, a igreja estava lotada de gente. Nós estávamos lá em cima, cantando, tocando e animando toda a turma aqui dentro, né? E Frei Agatângelo, como primeiro pároco nomeado, ele celebrou a missa, fez a sua homilia, houve cantos, etc. De tarde, às 17 horas, 5 horas da tarde, o bispo veio novamente aqui para instalar a paróquia. Porque de manhã cedo ele só rezou a missa. Às 5 horas da tarde ele veio proclamar a paróquia, lendo o decreto devidamente assinado, empossando o pároco, que era o Frei Agatângelo, Frei Eugênio, muitos conhecem por Frei Eugênio, e tem várias cerimônias de posse. Tem que ir aqui no altar, tem que ir na pia batismal, tem que ir na porta da igreja, enfim, uma série de coisas, né? Por isso, às 5 horas da tarde, não houve missa, só houve a proclamação da paróquia. Eu só vou tocar umas notas de um canto que eu toquei muito, muito aqui nessa igreja. O canto de Noite Feliz. Noite Feliz que todo mundo conhece, todas as nações quase conhecem, e como eu toquei por tantos anos aqui na igreja, então só vou tocar umas notas do Noite Feliz, que mais ou menos é assim.
Esse é o início de Noite Feliz. É um canto que foi muito cantado. Nós estamos aqui na residência da Tia Scorsato, porque nós encontramos uma fotografia lá de antigamente, 1951, que era o ano em que a Igreja das Mercês se tornou paróquia. Eu estou com essa fotografia, estou apresentando para a Diva, para verificar se ela consegue se identificar como uma dessas pessoas. Sim, eu sou aquela mais alta, a menina mais alta que se encontra aqui, porque naquele tempo eu fazia parte das cruzadinhas, no tempo do Frei Clemente, e eu era a presidente das meninas. E tem os meninos também, que são 4 meninos que faziam parte da diretoria masculina. Mas foi um tempo muito bom. E assim que você começou a ganhar idade, você saiu da cruzada e daí você largou a igreja? Não, eu continuei na igreja, mas eu passei para Filhas de Maria, que que daí já eram mais as adolescentes, até as senhorinhas, as senhoritas que faziam parte das Filhas de Maria, né? E que fiquei até quando eu casei com o Eloy, né? Mas nesse tempo eu conheci o Eloy e entrei no coral da igreja de Nossa Senhora das Mercês, o qual fazia parte os homens e tinha as mulheres. Mas quando em 1962, quando eu casei com ele, eu tive que sair do coral, porque naquele tempo mulher casada não fazia parte do coral. Então eu tive que sair. Depois de alguns anos, o coral começou a aceitar senhoras casadas, mas foi depois da abertura do concílio. Que maravilha. Mas o Eloy continuou sozinho? Não, lá. o Eloy continuou sozinho lá, fazendo parte do coral, que aquilo lá, mas era o xodó dele, que ele com aquela voz que ele tinha, que parecia, o Frei até Moacir sempre chamava ele como, esqueci o nome agora, desculpe, esqueci daquele que faz aquelas reportagens na Globo, como que é o Cid Moreira. Então é isso aqui. Daí tá bem? O Frei Moacir chamava o Eloy de o Cid Moreira das Mercês, que ele tinha uma voz muito forte e ele era o baixo, que cantava como baixo no coral. Fazia parte do coral. E o Eloy tinha também uma outra tendência na paróquia, além de coralista. Sim, ele entrou também quando iniciaram o dízimo, ele fazia parte do dízimo com o Frei Messias. Eles que iniciaram o dízimo na paróquia, porque até então não tinha o dízimo na paróquia. E com o Frei Clemente, além do coral, ele não trabalhava também em alguma arte lá? Me falaram que ele participava de teatro. De teatro, isso eu esqueci. No tempo o Frei Clemente gostava de agitar muito a paróquia. Ele fazia as brincadeiras, já com as crianças ele fazia os passeios. Que aquele tempo, uma coisa incrível, que as crianças iam todas em cima de um caminhão, sentadas num banquinho de tábua, e até o Rio Iguaçu, por tudo, nós íamos fazer esses passeios com as crianças. E depois já de adolescentes, tudo daí, quando o tempo de Filha de Maria, ele como mariano, e aí ele fazia teatro, organizava teatro. Mas como tinha muitas crianças da catequese e da cruzadinha, faziam parte desses teatros que o Frei Clemente organizava. Foram bons tempos. Naturalmente você casou na Igreja das Mercês. Na Igreja Mercês. E os filhos todos foram batizados também? Sim, aí? eu já fui batizada. Você foi batizada? Fui batizada e ainda não era paróquia, que daí era... Reitoria. Então eu fui batizada, depois primeira comunhão, todos os sacramentos, crisma, foi o casamento, né? E
daí os outros ainda não recebiam o sacramento. E os meninos? E casei, né? Então depois os filhos, tenho 3 filhos, os 3 foram batizados, fizeram primeira comunhão, a crisma, tudo na igreja de Nossa Senhora das Mercedes. É um testemunho histórico que coroa a nossa narração desses 70 anos da paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Eu quero agradecer muito você, Diva, porque vai ficar muito bom esse documentário com esse seu depoimento. Muito obrigado. Desculpe estar com a máquina e não cumprimentá-la, para nós mantermos as regras sanitárias. Muito obrigado. Nada. Eu que agradeço. Infelizmente não lembro, devagarzinho eu vou lembrando dos momentos felizes que eu passei nessa paróquia. Mas foram muito felizes e por isso que eu sinto agora que na pandemia as crianças não estão participando muito da catequese e outras funções, né? Mas agradeço muito vocês. Muito obrigado. De ser útil também. Tá, nada. Existem 2 ícones da iconografia capuchinha na Igreja das Mercês. Em primeiro lugar, nós vamos ver o brasão dos capuchinhos, que é universal, e também uma linda pintura em que Francisco abraça o Cristo crucificado e este desprende a sua mão e abraça Francisco. Quem vai nos explicar esses 2 ícones é o Frei Sidney Damásio Machado, que hoje mora na paróquia Nossa Senhora da Luz, na cidade industrial. É meu professor no curso de espiritualidade franciscana. Sobre o arco triunfal da Igreja das Mercês, esse arco que separa o santuário da nave da igreja, nós encontramos um elemento que é presente em quase todas as igrejas franciscanas, que é o estema da ordem. O estema da ordem, como ele está presente hoje, ele é uma confluência de dois grandes elementos. Cristo e Francisco, ou seja, a espiritualidade cristocêntrica da ordem, e Francisco de Assis como seguidor de Jesus Cristo. Nós temos então os 2 braços entrecruzados e uma cruz no centro. De Francisco de Assis, logo após a sua morte, já a partir do processo de canonização, se começou a dizer que ele era um outro Cristo. Francisco viveu a espiritualidade franciscana, que é, na verdade, o segmento radical de Cristo, o Evangelho de Cristo, de uma maneira tão intensa que ele foi considerado, em sua época, um outro Cristo. Já no tempo de São Boaventura, e se diz que é um esboço de São Boaventura mesmo, o estema da ordem consistia das mãos de Cristo e de Francisco pregadas em um mesmo prego, dessa forma, não é? Entrecolocadas. Com o tempo houve uma variação e os braços foram sobrepostos e entrecruzados, de tal maneira que hoje nós vemos esses braços entrecruzados, um braço nu, que é o braço de Cristo, e um braço que tem a manga do hábito, que é o braço de Francisco. Então, Francisco, um outro Cristo, não no sentido de que Francisco está à altura de Cristo, mas no sentido em que Francisco viveu radicalmente os ensinamentos de Jesus Cristo e encarnou profundamente o Evangelho de Cristo na sua vida. De alguma forma, esse sistema está a dizer aquilo que Cristo viveu é possível porque Francisco o viveu. E se Francisco viveu como Cristo viveu, cada frade, cada franciscano é também chamado a viver, a encarnar o Evangelho na própria vida. Então, na parte mais elevada da igreja, talvez aquela mais visível para os fiéis, aquela zona que nós chamamos ábside, e digo mais visível porque está justamente atrás da imagem de Nossa Senhora das Mercês, nós temos uma reprodução de uma famosa obra do pintor Murillo, que é um pintor espanhol, e o original dessa obra se encontra no Museu de Sevilha, na Espanha,
Nós temos então essa reprodução onde nós vemos Cristo crucificado e Francisco que abraça o Cristo. O Cristo solta um dos seus braços da cruz e abraça Francisco. A pintura original é uma pintura barroca, mas seguramente Murilo se inspirou nos antigos crucifixos do século XIII, onde nós víamos Francisco que beijava os pés de Cristo. Ao longo dos séculos, essa figura de Francisco próximo à cruz, aos pés da cruz, vai se transformando até que nós cheguemos a essa elaboração, que é uma elaboração barroca. O original dessa pintura é de 1668 ou 69, então era uma pintura já muito famosa, que porém reproduzia um tema antigo. Novamente essa configuração de Francisco a Cristo, Francisco que é agraciado com o milagre dos estigmas, as chagas de Cristo que lhe são impressas nas mãos, nos pés e no peito, é representado aqui no gesto de abraçar a Cristo. Esse gesto de abraçar, na verdade, ele é uma figura simbólica de um caminho místico e espiritual. Na vida mística, talvez uma das etapas mais elevadas da vida mística é conhecida como as bodas espirituais. Esse gesto de abraço entre Cristo e Francisco, então Francisco que se propende em direção ao Cristo e Cristo que se inclina em direção a Francisco, é um modo de indicar essa profunda união de Francisco com Cristo, essa celebração de uma união que nós chamamos união mística. Não deixa de ser carregado também dos aspectos menos positivos da espiritualidade da época, como o fato de que Francisco pisa o globo como que para representar o desprezo do mundo. Não deixa de ser uma indicação de um certo dualismo, que talvez nem é tão franciscano assim, porque Francisco é de fato o santo da natureza, da comunhão com a natureza e do louvor a Deus por meio das criaturas e com as criaturas. De qualquer forma, essa pintura é muito famosa e ela é, ou quer ser, uma síntese da espiritualidade franciscana como um caminho de cristificação, de transformação do batizado em um outro Cristo e de uma união tão íntima com Cristo que faz com que o cristão seja percebido como a presença de Cristo na Terra. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de falar sobre esse tempo que eu estive nas Mercês. Eu sou Frei Davi Nogueira Barbosa, natural de Santo Antônio da Platina. Eu nasci em 1939. Fui ordenado padre no dia 10 de julho de 1966. E fui pároco da Igreja das Mercês de 1975 até 1980. Hoje trabalho aqui em Foz do Iguaçu como vigário paroquial dessa paróquia São Francisco de Assis, no bairro Morumbi, aqui nessa cidade. Bom, gostaria de destacar no período que eu estive como pároco nas Mercês, em primeiro lugar, o aspecto pastoral, né? Talvez o ponto mais marcante da minha gestão nesse período foi a catequese, chamada catequese familiar. Do que consistia essa catequese familiar? Consistia no fato de que quem vinha para os encontros não eram as crianças, mas eram os pais. Os pais é que vinham para os encontros. Nós tínhamos um grupo de casais que nós chamávamos de casais pilotos, que era de 6 a 8 casais, a quem nós, eu como pároco, e o coordenador, o casal coordenador da catequese, que era o seu Benjamin Zanata e Dona Terezinha, nós passávamos o conteúdo da catequese para esses casais, que nós chamávamos casais pilotos. E cada casal tinha um grupo de pais. Eles passavam em reunião, passava para esse grupo de pais.
E os pais passavam para os filhos em casa, levando naturalmente o material. E as crianças tinham um caderninho, onde respondia algumas questões. No domingo as crianças vinham para a igreja, traziam o seu caderninho, e a dona Terezinha, que era coordenadora, ela recolhia esses caderninhos e numa reunião após a missa, conversava com as crianças, corrigia, analisava as respostas das crianças, depois devolvia o caderninho. Por que eu destaco esse fato? Porque nós conseguimos muitas conversões nesse período, através da catequese. Pais que não frequentavam os sacramentos, após a catequese das crianças, dos seus filhos, após a primeira comunhão, começaram a frequentar, e muitos deles integravam as pastorais da paróquia. Por isso eu destaco como um ponto alto da minha gestão durante o tempo que eu estive lá nas Mercês. Claro que não foi mérito meu, porque essa catequese já vinha sendo feita já no tempo do Frei Zanini, da paróquia. Outro ponto também importante que eu destaco na área espiritual era a novena do chamado Cristo Partido. Era celebrada todas as sextas-feiras em 3 horários, às 8 horas da manhã, às 3 horas e às 7 horas da noite, com muita concorrência, muita gente que vinha para essas novenas. E tinha uma característica própria que chamava atenção essa novena. Não era uma novena comum, era uma novena que visava despertar nas pessoas a consciência de que tinham responsabilidade pelos seus irmãos necessitados, que eram os Cristos partidos, os Cristos sofredores. E a novena era feita 8 dias na igreja, completar a sua novena na casa de um pobre. Aí ia visitar o pobre, levava naturalmente uma ajuda para essa família e completava lá então a sua novena. Isto despertava grande interesse e eu acredito mesmo que despertou muita espiritualidade nas pessoas que frequentavam essa novena. Depois, com o tempo, foi se esvaziando essa novena. Hoje eu não saberia dizer como é que está a novena do Cristo Partido, lá na Igreja Nossa Senhora das Mercês. Esses são os 2 pontos que eu acho importante durante o período que eu estive pároco da paróquia Nossa Senhora das Mercês. Claro que as novenas de Nossa Senhora das Mercês eram muito frequentadas também, muito bem preparadas, novena, e celebrada com grande festividade, né? Nós tínhamos oportunidade, inclusive, de fechar a rua Manuel Ribas, a Avenida Manuel Ribas, podia ser fechada para as comemorações, o que hoje se torna impraticável, naturalmente. A gente sabe muito bem disto. Na parte material, não foram grandes realizações, não. Mas o mais importante foi a comemoração dos 25 anos da paróquia. Bodas de prata da paróquia Nossa Senhora das Mercês. E nós quisemos marcar essa data com a instalação do 5º sino no carrilhão da matriz da torre. Então, lá está gravado, inclusive, a data do jubileu e o nome dos doadores. E essa torre também nós substituímos aquela velha escada de madeira, substituímos por uma escada de metal, né, que hoje pode ser usada com mais facilidade, porque na época já era muito difícil subir naquela escada muito combalida. E também a instalação do sistema eletrônico de acionamento dos sinos, substituindo as velhas cordas. Outro trabalho também que realizamos foi a transformação do Cine Mercês em salão paroquial, né? Com nivelamento do piso, abertura das janelas, construção do palco, e depois a aquisição também das mesas e cadeiras, que possibilitava os encontros de catequese, facilitava os encontros
da catequese. Outra atividade também, outro feito também na área mais externa, foi a construção do prédio que está ali na esquina da Avenida Manuel Ribas com a Júlio Perneta. Então são esses os fatos, digamos assim, mais marcantes. Não foi uma gestão gloriosa, não, foram 6 anos de trabalho, de atividade muito proveitosas e da qual me traz muitas boas recordações. E nessa oportunidade em que a paróquia está celebrando seus 70 anos, eu quero felicitar a todos os paroquianos de Nossa Senhora das Mercês, o pároco e as demais lideranças, que Nossa Senhora das Mercês possa cobrir a todos com o seu manto, dando-lhes cada vez mais alegria de viver como comunidade do povo de Deus. Paz e bem. Sem dúvida, quem me nomeou lá foi o Frei João Daniel Lovato, em dezembro de 1984. Mas eu assumi, eu acho que em fevereiro de 1985. E saí justamente fui eleito para conselheiro, aquele tempo chamava definidor, para questões pastorais. Um pouco também pelos resultados do trabalho na Igreja das Mercês. A Igreja das Mercês, até aquele tempo, era convento, como você pode ter visto nos documentos, e paróquia era a mesma realidade. E todo o trabalho era em nome da paróquia, mas havia uma retaguarda muito grande. Inclusive, quando eu fui pároco lá, nós tínhamos, acho que a filosofia em Curitiba. Havia 2 turmas de estudantes no convento, porque era grande o convento. E então, eu também tinha que ser o ecônomo desse grupo, dentro de documentações. Então, usando esse método, para mim, 85 foi de muito estudo, muita reflexão paroquial, né? Me recordo que quando assumi lá, a paróquia tinha 19 crianças na catequese, numa realidade mais ou menos de 45 mil habitantes. O território da Igreja das Mercês era grande. E vinha muita gente dos arredores, né? Na pesquisa que eu fiz lá, era aquela população do centro de Curitiba dava o giro. Era um domingo na Nossa Senhora das Mercês, outro domingo na Catedral, outro domingo no Cristo Redentor, outro domingo nos Franciscanos, Rui Barbosa, outro domingo no Sagrado Corações, lá, e assim por diante. Então a gente não tinha como fazer um trabalho fixo, firme. Mas mesmo assim, a gente começou projetando. Muita dificuldade na cabeça dos líderes do Conselho de Pastoral, mas a gente conseguia mais ou menos ter um planejamento. Planejamento a gente sempre restringe um pouco a atividade para focar certos objetivos. E, na cabeça minha e dos líderes, em 12 comunidades menores, nós chamamos de setores, e comecei um trabalho de chão, de rua, algumas celebrações para cativar, né? Mas foi um trabalho muito bonito, muito bonito. Trabalho nos prédios, a gente começou, estava até pensando numa missão dentro do prédio. E a gente estava negociando com o coordenador dos missionários, mas ele foi mudado, eu também fui, depois de 3 anos, não levamos adiante o projeto. Mas era uma experiência interessante, a gente podia tirar muitas lições. Comecei com 19 crianças, né? Na chegada, em 85, e saí com 480. Fantástico. Imagina o encanto dos pais. Os pais chegavam a me dizer, Frei,
isso aqui não é para 6 anos, nós tínhamos 6 anos de catequese. Não é para 6 anos, é para a vida toda. Porque isso é formação junto com vocês. Então, mas eu tinha, nessa organização, tinha 12 blocos de catequista e tinha 2 catequistas formadas só para ajudá-las. Tanto é verdade que a irmã Rosa, quando saiu de Curitiba, ela foi trabalhar em Brasília com a CNBB. Ela dizia, quando a irmã Rosa quis organizar a equipe arquidiocesana, ela disse, o que vocês fazem que as catequistas são tão bem preparadas? A ajuda dos pais, eu dizia, e essas 2 que permanentemente não têm encontro com as crianças, têm só formação. E isso fez com que os pais se agradassem, porque qual é o pai e a mãe numa cidade grande que não joga tudo pelos filhos? Valoriza os filhos, é diferente do interior, onde filhos é mais fácil, né? Mas na cidade grande, tanto é verdade que o custo de uma formação de uma criança, um centro de São Paulo, passa de 1 milhão, né? É assim, os pais investem mesmo nos filhos. E especialmente no lado do bem, né? No lado da libertação, das dependências químicas, etc. E por ali a gente conquistou também o trabalho com os adultos. Nós tínhamos até, trancávamos as ruas, fazíamos o dia. Nesse projeto geral é que nós tínhamos um rumo muito bonito de pastoral urbana, né? Trabalho urbano. Bom, eu comecei várias reformas, por exemplo, quando eu trabalho numa paróquia, a primeira coisa que eu olho é os telhados. A gente começa de cima para baixo, inverte a construção da igreja. E nós levamos, eu acho que, sacadas de telhas quebradas que estavam jogadas no forno, cheio de cupim. Fiz um trabalho com o IPUC, lá, uma empresa aprovada pelo IPUC, passaram óleo queimado por lá de cima, porque é tudo estuque, não podia ultrapassar aquelas tabuinhas, porque manchavam os desenhos, que é maravilhosa a Igreja das Mercês. Eu vi esses dias umas fotos lá, fantásticas, né? Imagina a renovação de tudo aquilo, então não tínhamos recurso. Mas aí a gente começou a trabalhar o dízimo. E, na verdade, eu saí, depois de 3 anos de lá, com 266 dizimistas, guardei, porque esses 266 dizimistas foram muito mais do que o dízimo. Compramos o carro, reformamos todos os suportes dos sinos que estavam apodrecendo. Imagina desandar aquele sino lá de cima. Revisamos tudo, 2 anos de trabalho com essa empresa para delicadeza, para não manchar aqueles desenhos. Mudamos, estava em perigo aquele véu, Nossa Senhora. E é verdade que no fim dos 3 anos acabei sendo eleito coordenador, ou assessor da pastoral de todos os freios da província Paraná, Santa Catarina e Paraguai. Trabalhei nessa paróquia por 10 anos, de 2000 a 2010. Né? Minha vida inteira foi voltada quase para a pastoral. Participei a nível de Brasil, creio que a maioria de todos os encontros de pastoral urbana, né? Onde eu procurava tirar algo para que eu pudesse também aplicar nas paróquias onde eu trabalhava e ministrava. Além da pastoral, eu sempre estive estudando dentro da psicologia, parapsicologia, e também uma oportunidade que me apareceu na minha vida de fazer um curso nos Estados Unidos. O curso que eu fiz é exatamente para unir, né, fé e ciência e depois o compromisso com a comunidade. Esse curso me fez abrir um pouco a mente da importância da gente criar uma sintonia
entre a fé e aquilo que a psicologia, a parapsicologia diz. Foi quando, então, aqui na paróquia, eu criei na minha mente, do curso que eu fiz, a celebração da entreajuda. O que é a celebração da entreajuda? A celebração da entreajuda exatamente é unir fé e ciência. Tá? As duas coisas não se antagonizam, elas não se opõem, mas elas se ajustam e uma ajuda a outra. Então, na celebração da entreajuda, naquele tempo, e que até agora continua, a gente procurava trabalhar, então, esses dois aspectos. A fé unida à ciência, através da técnica de relaxamento, através da palavra de Deus, através de uma abertura de coração. E vi que muita gente se encontrou na sua fé através da celebração da entreajuda, que é uma complementação, na minha opinião, né, necessária. Nossas celebrações são umas celebrações muito sem silêncio, sem introversão, sem muita intimidade com Deus. Então, a técnica de relaxamento primeiro, depois a palavra de Deus, são duas coisas assim que alimentam o espírito e fazem com que a pessoa saia da igreja melhor. Então, esse princípio, sempre perguntar, no final da missa ou da celebração, eu sinto vontade de voltar, né? Ou, que celebração chata, não leva a nada, perguntar o que você levou para casa, levou pouca coisa. Vendo os problemas da cidade grande e aqui as Mercês, quanta gente depressiva, quanta gente desempregada, quanta gente sem sentido para a vida, né? E o sacerdote não podia ter todo o tempo para atender essas pessoas. Então eu digo, por que não usar profissionais, terapeutas, nessa sintonia entre fé e ciência? Então criar pessoas voluntárias para ouvir o povo de Deus, porque nossa igreja é muito falha, não temos quase sacerdotes que disponham do tempo para ouvir, né, a partilha. Então a gente criou um grupo de terapeutas voluntários, né, que até hoje existe, para ouvir as pessoas, no sentido. Então, a celebração da entreajuda, depois, no final e antes, depois, disse, olha, gente, quem quer uma ajuda, temos terapeutas, psicólogos e tudo mais, né? Aí foi criado o grupo do luto, porque a dor que fica depois, porque você vai até a missa sétimo dia, e depois dessa sétimo dia, você esquece da pessoa que ficou. E aí, então, vem a depressão, a tristeza, e não existe uma necessidade ou uma oportunidade, uma partilha de sentimento. E sempre lembro, me recordo da frase de Madre Teresa de Calcutá. Se você vai à missa e comunga e não faz nada pelo semelhante que sofre, a sua comunhão é incompleta. A comunhão deve levar à ação, tá? Então isso a gente incentivou aí no trabalho de pastoral para os mais necessitados, né? Se alguém vem falar com você, seja sacerdote ou não, a tua espiritualidade deve ser tanta que a pessoa ao sair, poxa, né, me sentir melhor com a conversa com essa pessoa. Esse seria o objetivo da nossa vida como sacerdote, como igreja, como leigo, né? E Deus seja louvado pelo trabalho feito e espero ainda fazer algo mais para frente, né? Programei a minha vida até os 96, eu estou com 73, tenho 20 anos ainda para trabalhar, né? Obrigado. Paz e bem. Eu exerci a função de pároco na paróquia Nossa Senhora das Mercês do ano de 2010 a 2018, portanto, por 8 anos. E peguei uma paróquia muito dinâmica, muito organizada, muito participativa, muitas pastorais, movimentos.
E eu levei em frente aquilo que tantos outros freis já coordenaram, já trabalharam anteriormente, e toda a comunidade também. Mas no meu tempo de pároco, eu dei uma atenção muito grande ao chamado SOS Família, que é um grupo de pessoas que se preparam para ouvir as outras pessoas, para atender as famílias em suas dificuldades, prestar uma ajuda, indicar um caminho. O SOS Família foi muito forte ali no tempo que eu trabalhei. Mais de 50 pessoas estiveram inseridas nesse trabalho e milhares de pessoas foram atendidas. Então, o SOS Família, um grande serviço da nossa igreja. Um outro movimento que nós começamos no nosso tempo foi o Encontro de Casais em Segunda União. Já havia a pastoral familiar e, inclusive, o encontro do ECC, Encontro de Casais com Cristo, mas nós notamos que faltava um encontro, um movimento que envolvesse os casais em segunda união. Então surgiu a ideia de formar este movimento. E em 2009 nós começamos e pegou força. Já há tantos anos que se realiza, todos os anos, um encontro com os casais, que tem o objetivo de integrá-los na comunidade eclesial, fortalecer a fé dos casais, a sua vivência familiar e mostrar para eles que, se estão numa situação de segunda união, eles podem muito bem participar da igreja, eles podem ajudar na comunidade. Então é uma força também o movimento de casais em segunda união. Uma outra pastoral que nós começamos no nosso tempo foi a da visitação. Então todos os meses tinha um grupo de pessoas que nós chamávamos de missionários, que saíam visitar as casas, os comércios, dar a bênção às casas, fazer uma oração com as pessoas. E isso fez um grande bem para a nossa comunidade. O objetivo era depois formar os setores para de casais em segunda união. Uma outra pastoral que nós começamos no nosso tempo foi a da visitação. Então todos os meses tinha um grupo de pessoas que nós chamávamos de missionários, que saíam visitar as casas, os comércios, dar a bênção às casas, fazer uma oração com as pessoas, e isso fez um grande bem para a nossa comunidade. O objetivo era depois formar os setores, para celebrar nos setores, mas não chegamos a formar muitos setores. Mas a pastoral da visitação foi uma grande força na comunidade Nossa Senhora das Mercês, no ano em que nós estivemos ali. E para mim foi um motivo de grande crescimento, de grande alegria. Todo esse tempo que eu trabalhei ali, fiz muitas amizades, pude ajudar a comunidade e também ser ajudado. Mas a gente não trabalhou sozinho. Teve outros vigários que passaram por ali, auxiliando, também os freis do convento e as lideranças da comunidade, porque é uma comunidade dinâmica, forte, com muitas lideranças. Então, é uma comunidade muito rica, a paróquia Nossa Senhora das Mercês. Então, gostaria de partilhar um pouco com vocês a minha experiência aqui na paróquia Nossa Senhora das Mercês. Cheguei aqui do ano 2018. Se vocês todos conhecem a caminhada da igreja e sabem também que nós vivemos em tempos de mudanças muito rápidas. E precisamos, então, atualizar a nossa mensagem ao contexto que estamos vivendo e, de maneira especial, responder os anseios da igreja no mundo contemporâneo. Então, temos alguns pontos que é básico da vida da comunidade e que a gente não pode deixar de lado. Primeiro é a liturgia. A nossa paróquia é enfatizada muito na questão da celebração da Eucaristia. Tanto é que temos várias celebrações no decorrer do dia.
E a gente procurou, então, enfatizar muito bem esta parte, valorizando as nossas celebrações litúrgicas, de maneira especial no trabalho com os leigos, na questão da condução da celebração, mas também nos símbolos, né, da liturgia. Por exemplo, o altar, né, que a gente deu essa importância nesse contexto, a cadeira presidencial da missa, né, do presidente da celebração, juntamente com aqueles que vão co-celebrar, né? Então tudo isso torna-se importante na vida da comunidade. E creio que isso nós estamos valorizando nesse tempo, né, importante da nossa comunidade de fé. Outro elemento também que a gente deve valorizar, e aqui creio que é algo que a gente está dando bastante importância, né, é o trabalho social na paróquia. Organizamos uma equipe, passamos a função de coordenação para o diácono, que é próprio do diácono exercer essa função, e organizar um pouco melhor, né, ou aperfeiçoar o trabalho que já existia, e com certeza muito bom, né? A gente foi aperfeiçoando isso e creio que está num nível muito bom o trabalho social de nossa comunidade paroquial. E um terceiro elemento é a questão da formação do povo de Deus. A gente sempre enfatiza a questão da formação. Eu aprendi, na verdade, com o Frei Fabiano Zanata. Muita preocupação do Frei Fabiano, que eu tive a graça de trabalhar com ele, né? É a questão da formação do povo, da comunidade, ser uma comunidade formada, ser uma comunidade instruída, né? Então eu creio que a gente está oferecendo isso, né? Procuramos oferecer esses elementos para a comunidade, organizando um curso de formação mensal com 4 módulos, que as pessoas possam então, na verdade bimestral, né, com 4 módulos, que as pessoas possam então estudar semanalmente, né, e poder assim melhorar a sua vivência na comunidade, compreensão melhor da igreja e também compreensão melhor da própria fé para melhor seguir Jesus Cristo. E também tantas outras coisas que a gente procura enfatizar, tá? O trabalho catequético, com certeza, né? É também valorizado na comunidade. Temos uma coordenadora da catequese responsável, coisa que já existia, mas estamos também enfatizando nesses últimos tempos. Sabemos também que é um desafio muito grande o trabalho pastoral na igreja hoje, de maneira especial, aquilo que a igreja precisa, né, se abrir, que é uma igreja em saída, como propõe o Papa, de estar sempre atenta às necessidades do povo, especialmente aqueles que estão passando por necessidade, não só econômica, como também necessidade de sentido da vida, de alegria de viver, de motivação para viver e assim por diante. Sabemos que isso, de certa forma, tem consequências pela visão de mundo, né, que hoje é apresentada. As pessoas perdem um pouco o foco, inclusive, da vida de igreja, vida de fé, e por isso é importante também dar importância a isso, né? Valorizar esses aspectos importantes da vida de toda a comunidade, sendo um sinal de esperança e de vida para o povo de Deus. Creio que este é o objetivo que a Igreja de Nossa Senhora das Mercês tem, com todos os seus trabalhos, né? Várias pastorais, vários serviços que são oferecidos, mas sabemos também que precisamos melhorar sempre e aperfeiçoar esses trabalhos para que eles possam, de fato, responder os anseios do nosso tempo, os anseios do povo de Deus. Frei Clemente é um dos frades mais citados por todas as pessoas entrevistadas. Ele está com 98 anos. Hoje ele está em Umuarama como vigário paroquial. O frade mais antigo, mais velho do Brasil é o Frei Clemente. Por isso é importante o seu depoimento para esse nosso comentário. Sou o Frei Clemente, nascido em Santa Felicidade, criado por ali mesmo. E a Igreja das Mercês eu conheci quando era crianção, junto com meu pai. Meu pai levava areia para a construção da igreja, portanto, antes dela ser terminada, eu vi essa igreja magnífica. Em 1934, eu entrei no seminário das Mercês
Passei um ano nela, cantava naquele coral bonito de lá e sempre gostei muito de música. Depois fomos embora para o seminário de Botiatuba, daí voltei para as Mercês depois do noviciado, ali fiz meus estudos de filosofia, teologia, mas sempre adorando aquela maravilhosa igreja. Nunca deixei de contemplar aquela maravilhosa imagem de Nossa Senhora das Mercês. Nem sei como pode um artista tirar da madeira uma imagem daquele jeito. E aquele crucifixo que está do lado, é impossível olhar para ele sem ficar emocionados com a realidade daquela pessoa que está na cruz ali. Creio que em 1933 eu estava lá na igreja quando a imagem de Nossa Senhora das Mercês foi coroada pelo arcebispo Dom João Francisco Braga. Eu vi o bispo subir uma escada, colocou a coroa meio atravessada na cabeça de Nossa Senhora e desceu rápido, pois ele não se sentia muito seguro naquela escada grande lá atrás. Aí serviu o padre Francisco, Frei Francisco, padre, e consertou uma cabecinha bonita. Havia um verdadeiro tiroteio de foguetes e coisas fora que aquilo até assustava. Foi maravilhoso. E todos os domingos nós íamos com meu pai e irmãos nossos participar da missa ali nas Mercês. Além disto, tinha um frei que nos queria muito, tal de Frei Bertivório, irmão leigo. Ele chamava meu pai para tomar um refresco que ele chamava um quebra-gelo para o meu pai. Era uma espécie de bebida alcoólica. E assim fiquei conhecendo aquele convento, aqueles freios das Mercês aí, onde depois acabei entrando para o seminário. Depois de ordenado sacerdote ali nas Mercês mesmo, fiquei uma temporada fazendo minhas primeiras pregações públicas aí, com enorme medo, pois era padre jovem e tinha aquele povo das Mercês ali, mas deu para passar. Daí fui embora de lá para a Itália, fiquei lá quase 3 anos e voltei em 1951. Já tinha um bocadinho mais de idade para isto. Chegando nas Mercês, ali fui professor para os estudantes, professor de teologia, e ao mesmo tempo trabalhava na igreja. Eu sempre adorei trabalhar com crianças, desde sempre gostava muito disso. Por isso, havia um movimento chamado Cruzada Eucarística. Era de meninos e meninas, aí usava uma roupinha bonita, uma boina branca, uma fita amarela, assim atravessada no peito, bonito, com diversas larguras conforme o grau que tinham dentro. A Cruzada Eucarística tornou-se tão grande nas Mercês que a missa deles enchia praticamente o lado da igreja de criançada. E naquele tempo a missa era em latim, mas eu como padre ficava no meio da igreja, não rezava a missa, o outro padre rezava. Eu ficava com harmônia no meio da igreja e cantava com a criançada. Rezava o texto e cantava com a criançada. Aquilo trazia gente até das outras capelas, das outras cidades aí, Santa Felicidade e outros, para ver a criançada cantar. Mas a criançada era bonita, mas eu sonhava com um canto melhor, com vozes, mais de uma voz. Por isso achei que dava para formar um coral. E formamos de fato um coral de cantores, chamou-se Coral Pio XII. Por que Pio XII? Porque foi esse Papa que permitiu que o coral da igreja tivesse homens e mulheres juntos. Até o Papa Pio XII não podia ver ou só homens ou só mulheres. Esse coral Pio XII era assim composto, inclusive minha irmã cantava durante muitos anos nesse coral. Eu devo dizer que eu nunca fui artista em questão de música. Amei muito a música e tudo, mas eu não tinha preparo para formar um coral moderno. Eu cantava e ensaiava as vozes do jeito que podia e realmente satisfazia as necessidades da igreja ali, mas não era um grande coral, não. Assim. Bom, passados alguns anos, eu tive que sair das Mercês quando Frei Agostinho Sartori foi eleito provincial. Aí, com grande sentimento, fiquei sabendo que aquelas maravilhas que tinha feito, aquele grupo de cruzadinha, era espetacular, estava acabando.
Mas para falar dessa criançada, devo dizer que além de rezar e tudo, nós tínhamos muito divertimento com a criançada. Enchíamos 2 caminhões de amigos e partíamos para regiões vizinhas da cidade. Naquele tempo ninguém se incomodava que se andasse de caminhão, enchia de molecada o caminhão. Tinha umas irmãs aí do colégio da Senhora das Mercês que iam junto, e lá passávamos um dia em piquenique com a criançada, brincando e tudo, principalmente onde havia água por perto. Ali era uma beleza. Esse foi o tempo que passei nessa igreja maravilhosa das Mercês. Depois disso, poucas vezes eu passei por lá, porque fui removido e nunca mais voltei para trabalhar nessa casa maravilhosa. É tudo que eu tinha que dizer, teria muitas coisas bonitas para falar ainda, mas agora não me ocorre mais. Então fica por isso mesmo o que eu tenho para dizer para vocês. Obrigado. Eu quero parabenizar toda a nossa comunidade. Obrigado. Vocês foram muito importantes na história desta paróquia. No trabalho pastoral, no trabalho comunitário, ajudando e movimentando todo o trabalho desta comunidade paroquial. São 70 anos de evangelização. Que Deus possa nos conceder, então, a graça de podermos continuar, né? Fazendo coisas bonitas e fazendo e formando o povo de Deus no seguimento de Jesus Cristo. Parabéns a todos que pertencem a essa comunidade paróquia Nossa Senhora das Mercês.